Olá, bem-vindos ao canal Cronografia. No vídeo de hoje vamos falar de um relógio de mergulho um tanto polêmico, o Vostok Amphibia. Um relógio de origem soviética com bastante personalidade e que divide opiniões quanto ao seu design e suas características. Para conhecer um pouco da origem desse relógio, voltamos ao ano de 1967, quando o governo da então extinta União Soviética lançou o desafio para o desenvolvimento de um relógio para equipar sua marinha. Esse relógio não poderia ser inferior aos modelos suíços, deveria ser robusto e capaz de operar em altas pressões e baixas temperaturas. Naquela época, um dos maiores desafios para os soviéticos era reproduzir as soluções desenvolvidas e testadas pelos fabricantes suíços, mas com os equipamentos disponíveis na União Soviética. Para contornar esse problema, eles optaram por desenvolver uma solução original e fabricável dentro de suas limitações. Para executar o projeto, designaram os designers Mikhail Novikov e Vera Belova. Os dois observaram os relógios existentes na época e perceberam alguns problemas fundamentais. Basicamente, os relógios suíços utilizavam força bruta para contrabalancear a pressão da água, ou seja, eles eram superdimensionados para as condições normais para poderem suportar as altas pressões em condições de mergulho. Quando observamos um relógio padrão, vemos que existem 3 caminhos por onde a água pode entrar: através do cristal, através da tampa traseira ou através da coroa. No cristal, eles utilizaram um material acrílico em formato de domo, de maneira que a água, ao exercer pressão na superfície curva do domo, causa uma deformação, fazendo com que o diâmetro de sua base aumente aproximadamente meio milímetro. Com isso, quanto mais profundo o relógio está submetido, maior será a pressão sobre ele e melhor a vedação do cristal. A tampa traseira tradicional com anéis de vedação foi outro problema constatado. Eles perceberam que, usando a solução tradicional, o anel de vedação era de uso único, ou seja, toda vez que a tampa é fechada, ela aplica uma força cisalhante no anel de vedação e o deforma. Uma vez aberta a tampa, o anel de vedação deve ser substituído ou a vedação do relógio estará comprometida. A solução proposta para esse problema foi uma tampa com um movimento linear e fechada por auxílio de um anel metálico rosqueável. Apesar da desvantagem de ter um item a mais na fabricação, esta solução se demonstrou muito eficaz para o problema da vedação traseira. A tampa é apoiada sobre um anel de borracha e, da mesma forma que o cristal, quanto maior a pressão exercida sobre a tampa, melhor será sua vedação. Optou-se por uma coroa com rosca e anel de vedação. Essa solução já era utilizada pela Rolex desde 1926, com o relógio Oyster, e foi incorporada com algumas adaptações no Vostok Amphibia. As 3 soluções adotadas para vedar o relógio se demonstraram bastante robustas e estão em uso nos relógios Vostok até os dias de hoje. Atualmente, existem diversas versões desse relógio disponíveis, variando basicamente o formato da caixa e o design da face. As 2 versões mais famosas são o Scuba Dude, um relógio com silhueta de um mergulhador estampada na face, disponíveis em várias cores diferentes, e o modelo Zizou, eternizado no cinema pelo ator Bill Murray no personagem do egocêntrico mergulhador Steve Zissou. A versão que trazemos é o Vostok Amphibia, modelo 120695, com caixa de 39 mm sem coroa e 44,5 mm considerando a coroa. O comprimento total do relógio é 49 mm e recebe pulseiras de até 18 mm. O bezel é muito bem ajustado, tem bordas finas com ranhuras e pode ser rotacionado livremente em ambas as direções. O material da caixa é aço inoxidável, com acabamento polido. O cristal de acrílico em formato de domo proporciona ao relógio altura total de 15 mm, o que o deixa significativamente alto, mas nada que possa incomodar. A face desse modelo tem grafismo simples na cor preta e com aspecto fosco. É ornamentado com linhas horizontais brancas e marcações das horas de cor metalizada, combinando com os ponteiros de hora e minuto. O fundo preto faz um belo contraste com o ponteiro de segundos na cor azul royal,
o que torna a combinação de cores desse modelo muito agradável. É possível ver algumas inscrições em russo. Abaixo das 12 horas, temos a inscrição anfíbia. Logo acima das 6 horas, temos a indicação de resistente a submersões de até 200 metros. E abaixo das 6 horas, vemos a indicação de fabricação russa. O mecanismo desse relógio é o calibre 2416, de corda automática e manual, com 31 joias e 21.600 vibrações por hora, e sem hacking, aquela característica de parada do ponteiro de segundos quando a coroa está na posição de ajuste. Possui reserva de marcha de 31 horas e com variação de mais ou menos 8 segundos por dia. O relógio possui complicação de data na posição de 3 horas, mas não possui o Quick Set, aquele modo de ajuste rápido da data quando a coroa está na posição intermediária. Isso torna o ajuste da data uma tarefa árdua, sendo necessário avançar e retornar o ponteiro das horas entre as posições 8 e 12 horas repetidas vezes para fazer a passagem das datas. A coroa, quando no modo de ajuste, tem um aspecto solto. Essa solução garante proteção ao mecanismo em eventuais quedas, pois a coroa está desacoplada do mecanismo e só é acoplada quando está puxada para fora, na posição de ajuste. Apesar dos benefícios, esse é um dos principais pontos de crítica ao relógio, pois para alguns passa uma impressão negativa da qualidade do relógio, aparentando estar quebrado. A pulseira original é de silicone, macia, confortável, mas com qualidade e acabamento discutível. A tampa traseira é bem simplificada, com inscrições em russo sobre uma superfície retificada. Apesar de simples, agrada pelo contexto geral de design e originalidade. Devido ao preço acessível, muitas pessoas já colocaram esse relógio sob condições de máximo estresse, para aferir suas capacidades. É possível encontrar vídeos na internet de testes onde o relógio foi congelado e permaneceu funcionando, foi colocado em uma lava-roupas, foi arremessado de uma ponte ou até mesmo foi atropelado por um carro e mesmo assim permaneceu funcionando. No entanto, o teste que fala muito sobre as capacidades desse relógio é o de estanqueidade sob alta pressão. É possível verificar que o relógio suportou incríveis 58 bar de pressão, ou seja, o equivalente a um mergulho de 580 metros de profundidade. Isso mostra o quão robusta é a solução desenvolvida por seus criadores. Os pontos negativos que destacamos no Vostok Amphibia são: a apresentação do relógio é muito ruim. Para os russos, a caixa só tem a função de transporte, logo, ela foi projetada para cumprir apenas essa função. Por ser um relógio de mergulho, o bezel bidirecional e sem catraca não passa confiança para fazer a marcação do tempo durante esta atividade, o que pode inclusive se traduzir em riscos. Apesar de ser uma característica do relógio, a coroa boba incomoda um pouco, tanto esteticamente quanto no quesito funcionalidade, dificultando ainda mais o ajuste da data. A falta do Quick Set para ajuste da data é o principal ponto negativo do relógio. É preciso ter muita paciência quando é necessário avançar muitos dias para acertar a data. Por fim, apesar das críticas apresentadas, o Vostok Amphibia tem muito a oferecer pelo seu preço. É um relógio com bastante história, personalidade e robustez que só os russos sabem fazer. É o típico relógio que você não vê com tanta frequência pelas ruas, mas que não se deixa passar desapercebido, mesmo por aqueles que não conhecem nada de relógios. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário sobre o Vostok Amphibia. Você pode também enviar temas para os próximos vídeos. Se quiser apoiar o conteúdo do canal, se inscreva e deixe o seu like. Um forte abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!